Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com o Senhor aí? Amém. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, isso é muito bom, hein? Quem crê que o Senhor está neste lugar? Amém. Deus quer falar ao seu coração. E na hora dos louvores, Deus já falou comigo ali, através do segundo louvor. Dentro da mensagem que será trazida, Deus confirmou a palavra no meu coração, né? Quando tudo diz que não, tua voz me faz prosseguir. Amém? E hoje nós vamos ouvir uma mensagem onde nos mostra a importância de ouvir a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz de Deus? Você conhece a voz do Senhor? São tantas vozes que nós ouvimos nesses dias, e nós precisamos ter o discernimento de ouvir a voz de Deus. E eu creio que o Senhor nessa noite vai falar ao seu coração, assim como já está falando ao meu coração. Pegue nas tuas mãos aí a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Aqui é a casa do Senhor. Você pode dizer aleluia. Desde já agradeço aos pastores por confiar aqui o altar da igreja para ministrar a palavra do Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Deuteronômio, capítulo 28 da palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 versículos para dar menção àquilo que estaremos trazendo. E vamos andar um pouquinho na Bíblia. Amém? Eu estou com a Bíblia, a Bíblia Almeida revisada, tá bom? De repente você está lendo a sua Bíblia aí, e a minha esposa está com a NVI, de repente lá está passando um modo de falar um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Amém? Amém, igreja? Amém. Vocês estão aí comigo ou não estão? Amém. Estão aí comigo ou não estão? Glória a Deus. Eu preciso muito que vocês estejam comigo aqui, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor está no meio de nós. E eu creio que o Senhor vai conduzir o culto. Amém? Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. Capítulo 28 de Deuteronômio. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer o seguinte, assim que eu ler, você repete em nome de Jesus. Para a palavra entrar no teu coração. Pode ser assim, irmãos? Então vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Pode dar uma linda salva de palmas para essa palavra? Enquanto você aplaude, você pode glorificar ao Senhor. Feche teus olhos por um instante. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus de poder e Deus de glória, eu te agradeço por este momento, Senhor, de estar lendo a tua palavra e tomando posse de cada palavra tua, Senhor. Que a tua voz fale ao nosso coração. Que nesta noite, cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, Senhor, venha sair deste lugar abençoado pelo Senhor, Deus. Então, Pai, usa o teu servo, eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que não seja as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aqui o Senhor, vai ter um momento aqui no povo de Israel, que o Senhor vai falar sobre bênçãos e sobre maldição, e Deus deixa o critério para que as pessoas venham ser abençoadas, que é, se ouvires a minha voz e obedecer os meus mandamentos, tu serás abençoado. Amém, igreja? Isso de obedecer é algo que desde pequeno a gente aprende. Quando o pastor Jones falava que ele era pequenininho,
perdido na feira, já sem esperança. De repente, eu acho que ele ouviu uma voz, que foi a voz da mãe dele. Filho, estou aqui. E ali trouxe uma paz no seu coração. Quantas das vezes os nossos pais falavam conosco para nós obedecermos, os mais velhos, e nós fomos aprendendo a obedecer a palavra dos nossos pais, os ensinamentos que eles nos davam, porque nós éramos pequenos e eles eram os mais velhos. E o Senhor não é diferente. O Senhor, Ele fala para o povo, vai ter o caminho da bênção, vai ter o caminho da maldição, mas se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, vocês serão abençoados. E assim é nos dias de hoje. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Se você ouvir a voz de Deus, você é abençoado. Se você ouvir o Senhor falando contigo, faça desta forma e você fazer, você vai ser abençoado. Quantas vezes nós quebramos a cabeça por não obedecer à voz do Senhor? Quantas das vezes o Senhor falou algo para ti e você não obedeceu à palavra do Senhor? Eu creio que cada um de vocês deve ter uma experiência dessa com Deus. Eu tive várias experiências dessas com o Senhor, e o Senhor falar algo, eu fazer outra coisa, e depois lá na frente eu me perder. Então a palavra do Senhor está dizendo, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que estão escritos na palavra do Senhor, você será abençoado. Jovens que querem ser abençoados, a Bíblia nos ensina o quê? O que Deus fala para nós? Se você obedecer seu pai e sua mãe, vão se prolongar os seus dias de vida na terra. Esse mandamento é algo que fala muito ao meu coração, porque eu sempre obedeci a minha mãe. Eu sempre obedeci ao meu pai. Minha mãe falava, não quero que você saia hoje. Eu não saía. Parece que mãe tem algo assim, é a boca de Deus falando. E eu obedecia. Quantos jovens deixaram de obedecer a voz dos seus pais, que no momento ali é a voz do Senhor, orientando a não fazer algo, e foram fazer e perderam a sua vida. Eu falava para minha cunhada que está aqui, nós estávamos vindo trabalhar, eu contava sobre uma história, uma coisa que a minha prima, ela perdeu um filho, e foi numa época de Copa do Mundo. O Brasil tinha ganhado, e aí ele falou, vou comemorar com meus amigos. Aí o pai e a mãe falaram, não saia. Fica aqui, não vai não está muita bagunça. Fica aqui conosco. E era filho único. Ele, não, mãe, eu vou ali falar com meus amigos, vou pegar a moto e vou ali. E ela falando, não vai. O pai falando, não vai. E o filho não obedeceu à voz dos pais. E ao sair com a moto, aconteceu um acidente, ele perdeu a sua vida. E o que me chama muita atenção, e eu fui fazer o culto fúnebre, que na hora que eu terminei, o pai pediu um momento para falar. Eu falei, deixa eu falar algo aqui, Marcos. Eu falei, pode falar. Na hora ele falou assim, para todos os jovens que estavam lá, eu vou falar algo e quero que vocês me ouçam. Obedeça aos seus pais. O meu filho está aqui por não ter ouvido a nossa voz, por não ter dado ouvido ao que nós falamos para ele. E vocês têm uma oportunidade agora aqui, de a partir desse momento, quando seu pai e sua mãe falam algo, obedeça. Obedeça, porque muitas das vezes é o livramento de Deus na vida das pessoas. E para ouvir a voz do Senhor, o que nós precisamos? Da palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, nós precisamos estar lendo a palavra do Senhor, nós precisamos estar absorvendo a palavra do Senhor, porque é Deus falando ao nosso coração. Todas as terças-feiras, quando o pastor Rodrigo traz lá o estudo, Deus está falando ao nosso coração. É através do silêncio, na oração. Não sei como que é a sua oração diante do Senhor. Hoje temos uma vida tão corrida que não temos nem tempo de orar. A pessoa já sai orando. Já sai no meio do barulho falando com o Senhor. Deus abençoe meu dia, abençoe o meu dia de trabalho, me leve e me traga no meio do barulho. E o Senhor muitas das vezes Ele quer falar algo com você. Ele quer te dar uma instrução para esse dia. Mas muitas das vezes nós estamos na correria e deixamos de ouvir a voz de Deus. E as pessoas sempre têm uma desculpa, estou corrido, eu estava atrasado, eu ia perder o ônibus, eu estava vendo lá no Waze, o trânsito estava complicado, eu tinha que me desviar, e quando eu cheguei, não tinha tempo nem de orar.
E a importância de você orar é para que você venha ouvir a voz do Senhor. O momento de você também ouvir a voz do Senhor é quando você tem uma paz no seu coração. Quando você sente uma paz no seu coração, Deus fala com você. E nós queremos que Deus fale conosco a todo momento, a todo instante, mas Deus sabe o que é melhor para nós e Ele te conhece. Só que Deus, como Pai, Ele quer um pouco da sua atenção. Deus, como Pai, Ele quer a sua atenção. Ele quer que você converse com Ele. Ele quer falar com você. Teve um dia que nós saímos do culto aqui, eu cheguei em casa, depois de manhã eu me tranquei no quarto, a Sol falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou orar a Deus. Estava meio revoltado, falei, vou orar a Deus. Fechei a porta assim, falei, fica aí que eu vou falar com Deus. Eu tenho que ter um particular com o Senhor. Eu estou com o meu coração assim, e só Ele para acalmar o meu coração. Aí me tranquei lá, sozinho, sem barulho nenhum, comecei a falar com o Senhor, e o Senhor começou a falar comigo. Igreja do Senhor, Deus fala. Você precisa estar atento a ouvir a voz do Senhor, porque Deus fala. E crente tem que ser conduzido pela voz de Deus. Todos aqueles que ouviram a voz do Senhor foram abençoados, prosperaram, tiveram momentos difíceis, mas o Senhor estava do lado dele. E dentro das Escrituras, existe uma história de dois homens aqui que eu quero ler com vocês. Um é Moisés. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Glórias ao Senhor. Êxodo, capítulo de número 17. Amém? Quem conhece Moisés aí? Conhece ou não conhece Moisés? Eu conheço Moisés, já ouvi falar, mas um dia você vai conhecer Moisés. Um dia nós vamos conhecer Moisés. Você crê nisso? Isso quer dizer que você está com uma certeza de que você vai morar no céu. Então você vai conhecer Moisés. Mas hoje nós conhecemos Moisés de ouvir falar. Capítulo 17 do livro do Êxodo nos diz assim, no versículo 1 em diante. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partir do deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares e sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? Amém, igreja? Uma passagem conhecida. Onde na caminhada, depois de sair do Egito, estão caminhando, o Senhor é com eles, né? Oh, glória a Deus, né? Tem hora que as pessoas esquecem que o Senhor é com ele. O pastor Jorge falou, eis que estarei contigo todos os dias. Deus é com você todos os dias. No momento bom e no momento difícil, Deus é com você. E a Bíblia nos conta que o povo chega no momento que estão com sede e começa ali um alvoroço, eu imagino, um falando com o outro. Esse Moisés nos tirou do Egito e agora estamos passando sede aqui, e nós vamos morrer aqui, era melhor ter ficado lá, era melhor não ter saído de lá. E está uma confusão ali, vão até Moisés e começam a murmurar diante de Moisés, começam a reclamar. Irmão, se Deus está com você, não esquenta a cabeça. Pode ser difícil, mas o Senhor vai te dar a vitória. Se você está com Deus, não se preocupe. Pode vir um momento difícil na sua vida, o Senhor, Ele tem uma solução. Tenha fé, não temas. E o povo está ali murmurando contra Moisés e está ali reclamando, e Moisés, imagina ele com a cabeça desse tamanho, né? O povo falando, reclamando, deveria ter ficado no deserto, lá no Egito, lá tinha água, nós não teríamos estar sofrendo, agora nós estamos aqui e estamos com sede. Nós queremos beber água. Moisés, dá um jeito. Moisés faz isso. E a Bíblia nos fala, versículo 4, e clamou Moisés ao Senhor,
dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés vai até Deus e fala: Deus, o negócio está feio aqui. A coisa não está boa, Senhor. Olha aí, o Senhor está vendo aí do alto aí a situação. O povo já vindo para cima, o povo sem calma, o povo revoltado, murmurando, querendo beber água. E, ó Senhor, eu estou achando que eles vão me pegar, eles vão me apedrejar. Eles vão me levar lá para o meio da multidão e vão me apedrejar, porque eles estão enfurecidos. Só que o Senhor está no controle de tudo. Amém, igreja? O Senhor está no controle. Então disse, versículo 5, o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns anciões de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali adiante sobre a rocha. Amém, igreja? Olha aí o Senhor é uma bênção, né? Deus é maravilhoso, né? Vai lá, Moisés. Vai lá que eu vou estar contigo. Eu vou estar lá na frente te esperando, Moisés. Tipo assim, eu quero fazer algo maravilhoso para esse povo que está murmurando. Vai lá, Moisés. Pega a tua vara, vai até a rocha que eu estarei ali na frente. Eu vou estar te aguardando, Moisés. Traz os anciões. E o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Versículo 7. E clamou o nome daquele lugar, Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Faça uma pergunta para a igreja: está o Senhor no meio de nós ou não está? Sim ou não? Sim. Deus está no meio de nós? Sim. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor dá as instruções para Moisés. O Senhor fala: vai lá e fere a rocha, porque da rocha vai sair água, e o povo vai beber, o povo vai saciar, esse povo que está contendendo contra mim. E o Senhor, a palavra do Senhor nos diz assim, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Eu creio que Moisés fala para o povo: e aí, Deus está ou não está no meio de nós? Naquele momento eu creio que o povo falou: Deus está no meio de nós. Está resolvido o problema, estão bebendo as águas, estão contentes ali, porque o Senhor fez algo grande na vida deles. Assim como o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, irmãos. O Senhor está conosco. Não tem dúvida. Aí a pergunta é feita: o Senhor está no meio de nós ou não? Deixou a pergunta para o povo. O povo já tinha visto Deus abrir o mar vermelho, Deus trazendo o povo pelo meio do deserto. Está lá uma nuvem protegendo do sol, está lá uma coluna de fogo. Eles estão vendo que Deus está no meio deles, e eles ficam lá questionando o Senhor no momento difícil. Mas estavam com sede, mas jamais questionar o Senhor. Parece que tem hora que nós questionamos ao Senhor: será que Deus está comigo ou não está? Tem hora que uma pessoa olha: será que Deus está na vida daquele homem? Será que Deus está na vida daquela mulher? Se você é lavado e remido no sangue do Senhor, Deus está com você. Deus está contigo. E o Senhor falou a Moisés, e Moisés ouviu a voz do Senhor. Olha, interessante, ele ouviu, o Senhor falou: vai lá, Moisés. Eu vou estar à frente ali na rocha, no Horebe, e você vai ferir a rocha, e da rocha vai sair água. Oh, glórias ao Senhor. Então, nessa noite, você confirmou que o Senhor está no meio de nós. Então, se o Senhor está no meio de nós, grandes coisas o Senhor vai fazer. Abra sua Bíblia agora em Números. De Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Está entendendo, irmãos, a importância de ouvir a voz de Deus? Está entendendo que quando você ouve a voz do Senhor, Deus te conduz para lugares maravilhosos, Deus te abençoa, Deus cuida de você, Deus te dá livramento. Quantos livramento você já teve ouvindo a voz do Senhor? Não vai por esse caminho, vai por aquele. De repente você está no carro, você pega um outro caminho: puxa, errei o caminho. Às vezes foi o Senhor que te tirou do caminho. Porque o Senhor cuida daqueles que Ele ama, e Deus ama você. Capítulo 20 do livro de Números, nos diz assim a palavra de Deus.
Quem encontrou, dá um glória a Deus. Glórias ao Senhor. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Amém, irmãos? Na caminhada, outra situação, falta de água. Estourou um cano na rua e não vai ter água por uma semana. A Bíblia nos fala que, mais uma vez, o povo, não tendo água, se ajunta. Tá, vamos lá. Eu imagino que começa nas tendas lá. Vamos lá falar com Moisés. O que você acha? Vamos lá, vamos enquadrar Moisés. Vamos pôr ele na parede. Vamos dar umas duras nele, porque nós estamos com sede. E a Bíblia nos fala, e se congregaram contra Moisés. Versículo 3. E o povo contendeu com Moisés. E falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que nos trouxe a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figo, nem de vide, nem de romã, nem de água para beber? Reclamando. Imagina Moisés, irmãos. Se coloca não dá para se colocar. Esse fardo foi para Moisés carregar. Deixa ele carregar, porque eu não sei, comigo acho que não dá. Pastor Jorge daria para nós carregar? Não daria não, né? Ia sentar o pau em todo mundo. Mas Moisés foi o escolhido pelo Senhor. E de novo o povo chega lá a Moisés e fala: Moisés, estamos com sede. Com a mesma história, com a mesma reclamação. E pelas histórias aqui nos fala, acho que foi quase uns 40 anos para acontecer isso aqui de novo. E estão lá de novo com o mesmo problema, reclamando, murmurando, reclamando porque saíram do Egito. Vamos morrer no deserto, aqui não tem semente para plantar, não tem nada para comer, aqui o negócio está terrível. A mesma coisa. Imagina Moisés, irmãos. E quantas das vezes na nossa vida acontece um problema, Deus soluciona o problema, você ouve a voz do Senhor, você obedece, você dá testemunho, de repente passa alguns anos, vem um novo problema, você de novo murmurando para o Senhor, sendo que o Senhor está contigo. Sendo que o Senhor está com você. E o povo está lá reclamando a Moisés, de novo a mesma coisa. E Moisés está ali ouvindo tudo aquilo, e a palavra do Senhor nos fala no versículo 6, então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Oh, glória! Coisa difícil, se ajoelha aos pés do Senhor. Não está dando certo, se ajoelha aos pés do Senhor. Se humilha ao Senhor, porque Ele vai falar ao teu coração. Está difícil a situação, vai lá e se humilha ao Senhor. Ouviram tudo lá, o povo reclamando, falou: ô Arão, vem comigo aqui. Vamos até ali, a tenda da congregação. Vamos ali. E quando chegar ali, vamos nos ajoelhar diante do nosso Deus. E a Bíblia nos fala aqui, a glória do Senhor lhe apareceu. Oh, glórias! Deus é maravilhoso. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo... O Senhor fala, irmãos. Eu quero enfatizar muito isso. O Senhor fala. O Senhor fala ao nosso coração. O Senhor fala conosco. O Senhor, que nem eu falei, o pastor João estava louvando e na mesma hora o Senhor falou ao meu coração. O Senhor falou. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que só a voz do Senhor para nos ajudar. Não é a voz da esposa, não é a voz do marido, não é a voz do filho, não é a voz nem do pastor, às vezes é a voz de Deus. E quando você tem intimidade, quando você tem o discernimento, o Senhor fala com você. Ele fala através de sonhos. Você pode estar andando na rua, Deus fala, pega uma pessoa, fala algo que você nem menos espera, Ele para e fala com você, porque Deus, Ele fala.
E Moisés se prostrou junto com Arão de joelho, e a glória do Senhor se manifestou ali, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirarás água da rocha, e dará a beber à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. É obedecer, irmãos. Ele está obedecendo ali, está fazendo tudo certo. E Moisés e Arão reuniram, versículo 10, a congregação de diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés está nervoso aqui, irmãos. Moisés está nervoso. Não é fácil. Eu imagino, conduzir o povo não é fácil. Você ser encarregado de empresa, com funcionário, não é fácil. Você, donas de casa que têm filhos, não é fácil. Tem hora que a coisa não está dando... Deus está se manifestando na sua vida, mas você está com a cabeça tão agitada, tão preocupada, você está assim, até mesmo irado, como a Bíblia está nos falando aqui. Moisés está nervoso, Moisés está, de novo, esse povo vem reclamar. Pô, Deus, ele vai suprir a nossa necessidade. O povo não tem calma. O povo poderia chegar assim: Moisés, ora o Senhor aí, você que tem intimidade com Deus aí, fala para o Senhor nos dar água aí, que nós estamos com sede. Mas o que eles fizeram primeiro? Foram xingar, foram murmurar, foram reclamar, foram querer bater em Moisés. E Moisés está aqui. Versículo 10, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? É uma pergunta. Vamos tirar água da rocha para vocês? Eu creio que o povo ficou ali, em silêncio, ficaram quietos. Versículo de número 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém, igreja? Você deve saber o que eu vou falar aqui agora. Lá na primeira, bate na rocha. Ouvindo a voz do Senhor, o Senhor falou: bate na rocha, fere a rocha. Já agora, na segunda vez, o Senhor diz: fala com a rocha. Não é para bater, é para falar. Olha a importância de você ter o discernimento de ouvir a voz do Senhor. Não, vou falar, esse povo aqui está me deixando nervoso, vou na rocha ali, o Senhor já falou para mim na rocha, eu vou lá dar umas cacetadas na rocha, vai sair água. Só que o Senhor falou algo, é por isso que nós temos que estar atento à voz de Deus. Tem pessoas que eu quero que Deus fale comigo, pega a Bíblia, abre e já pega um versículo, aí aquele versículo não bate, não é Deus falando, aí abre a Bíblia, abre outro versículo, não é Deus falando, pega outro, está lá, e Judas se enforcou, opa, isso aqui não é comigo. Mas Deus fala, só que nós temos que estar atento, ter o discernimento, ter uma intimidade com o Senhor, falar com Deus. Eu estava falando para uma funcionária no colégio, falei assim: quando você quer falar com o Senhor, abre o teu coração para Deus. Fala do seu jeito, da sua forma. Ele vai falar contigo. Ele vai te exortar, ele vai te edificar, ele vai te contar, mas ele vai falar contigo. Mas abre o teu coração, fala. Muitas das vezes nós queremos procurar palavras maravilhosas para falar com o Senhor. Só que Deus conhece o teu coração. Deus sabe como você é. Deus conhece o teu comportamento. E às vezes Deus fala e nós, na hora do nervosismo, interpretamos de uma forma diferente e aí não dá certo. O que está acontecendo? Porque você não ouviu corretamente a voz do Senhor. Deus falou: Moisés, fala com a rocha e ela te dará água. Presta atenção, Moisés. Isso é bom para nós, irmãos, tirar lição. O que vai acontecer com Moisés é algo até mesmo triste. Mas Moisés está com o Senhor. Mas a Bíblia vai nos falar aqui que o Senhor não gostou daquela atitude dele. Abençoou, mas não gostou do comportamento deles. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim,
para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado, estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, o Senhor vai dizer a história que o Senhor falou a Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Porque quando eu falei para você falar com a rocha, você bateu na rocha, você me desobedeceu. Imagina se Deus fosse usar esse critério nos dias de hoje conosco, que somos muitas das vezes filhos desobedientes. E muito desobedientes. O que eu quero que você compreenda assim, é ouvir a voz do Senhor. Ficar atento à voz do Senhor. Porque o Senhor, volto a dizer, Ele fala. Vamos ver uma outra história aqui. Está em 1 Crônicas, capítulo de número 14. 1 Crônicas, capítulo de número 14. Quando nós obedecemos à voz do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele nos orienta. Capítulo 14, versículo de número 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, os filisteus subiram em busca de Davi, e ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Amém, igreja? Na Bíblia você vai ver sempre, se for no Antigo Testamento, você vai ver sempre o inimigo se levantando. Você pode estar numa bênção, daqui a pouco o inimigo se levanta. Né? Moisés estava lá conduzindo o povo, estava bem, daqui a pouco aparecem situações difíceis. Mas sempre o Senhor está presente. Davi é ungido rei de todo Israel. A notícia se espalha. O que acontece? Os filisteus não têm o que fazer. Vamos lá guerrear contra Davi? Vamos lá perseguir Davi? Vamos lá, mais uma vez, pelejar contra ele? Porque Davi era um homem de Deus. E o que a Escritura vai nos ensinar aqui? Você vai ver. E vindo os filisteus, no versículo 9, se estenderam pelo vale do Refraíns. Então consultou Davi a Deus. Amém, igreja? Está difícil, vá falar com Deus. As coisas não estão boas, irmão. Pô, Davi está todo contente, agora eu sou rei de todo Israel. Poxa, foi uma luta, nossa, derrubei um gigante. Poxa, o povo, Saul me perseguindo, né? Guerra para lá, guerra para cá, fugindo, caverna, tive que me passar de louco. E agora eu estou aqui, o reino está todo na minha mão, vou governar, o Senhor é na minha vida, está lá, daqui a pouco se levanta. Assim é na nossa vida, irmão. Às vezes, quando a vida, as coisas estão toda boa, abre um jejum e uma oração, porque o inimigo vai se levantar. E quando os filisteus ficam sabendo, eles vão de encontro, eles querem guerra contra Davi, e eles vão lá para pelejar contra Davi. O que Davi faz? Ele vai consultar a Deus. Ele vai buscar orientação com Deus, porque Davi sabe que Deus fala. Davi sabe que ele vai ter uma resposta do Senhor. Ele sabe que o Senhor vai falar no seu coração. Deus vai dar as instruções para ele. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? Ele já vai dizer: Senhor, eu vou subir contra eles ou não? E se eu subir, o Senhor vai entregar nas minhas mãos? A vitória vai ser minha ou não vai? Ele vai falar com o Senhor. E o Senhor está ouvindo a oração de Davi, está ouvindo o seu clamor, está ouvindo ali, ele pedindo orientação, como eu vou agir diante desses filisteus, desses incircuncisos que estão subindo contra mim e contra o Senhor. O que eu faço, Deus? Continuando o versículo. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Oh, glória! Pode subir, Davi, que eu vou te dar a vitória. Amém? Mas isso não isentou Davi de ir para a luta, né? Mas
É muito bom, às vezes, quando tem uma peleja, o Senhor te coloca na peleja, já te dando a certeza da vitória, irmãos. Você vai para a luta falando, eu sou vencedor. Deus é na minha vida. Deus é comigo. E a Bíblia nos fala que o Senhor falou, pode ir, Davi. Eu serei contigo. Vou entregar nas tuas mãos os filisteus. Aí Davi o quê? Escuta a voz de Deus. Fala, opa, peraí, Deus falou. Ah, então eu vou. Versículo 11. E subindo a Baal Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi, por minha mão, Deus derrotou aos meus inimigos como o rotura das águas. Pelo que clamaram no nome daquele lugar de Baal Perazim. E deixaram ali os seus deuses e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Amém? Davi foi contra os filisteus, venceu, Deus deu a vitória. Imagina o Davi só alegria, vamos comemorar, Deus é conosco. Ah, Davi, tem uns deuses ali deles aí, toca fogo em tudo. Toca fogo, esse Deus aí é muito fraco. O Deus que eu sirvo é muito maior que isso. Tocaram fogo em tudo. E a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer assim. Porém, no versículo 13, os filisteus tornaram a se estenderem pelo vale. O povo persistente, né? O povinho terrível. Perderam já uma, agora vamos de novo lá. Espera aí, não é assim não. Irmão, só para você entender algo, o inimigo das nossas almas é da mesma forma. Ele não desiste de tentar te derrubar. Ele não desiste de tentar acabar com a sua vida. Ele não desiste de tirar você da presença do Senhor. Ele não desiste, irmãos. Cada um de vocês aqui tem um testemunho. Cada um de vocês teve talvez um modo de vida que você fala assim, glórias a Deus que Deus me tirou daquela vida. Glórias ao Senhor que o Senhor um dia me alcançou. Glórias a Deus que eu ouvi a voz do Senhor e segui o seu caminho. E o inimigo sabe disso, e vira e mexe, ele tenta te derrubar. Vira e mexe, ele se levanta para tentar acabar com a sua vida. Mas enquanto você estiver com o discernimento, com intimidade com o Senhor, ele pode se levantar, mas ele vai cair. Ele vai cair. Os filisteus perderam a batalha, porque Davi ouviu ao Senhor, e o Senhor deu as instruções a Davi, e Davi obedeceu, e ao obedecer a voz do Senhor, ele prosperou, foi vitorioso, e ali ele está tranquilo, de repente os filisteus de novo se levantam para tentar derrubar Davi, mas uma coisa, nesse momento aqui, Davi está na presença do Senhor, Davi sabe o Deus que ele serve, Davi está aqui observando mais uma vez, e a Bíblia nos fala que Davi tornou a consultar o Senhor. Davi podia falar, não, peraí, já derrubei uma vez, já derrotei, valentes, vamos de novo lá e vamos derrubar ele de novo. Mas Davi vai falar com Deus. Uma vitória maravilhosa. Imagina que foi uma grande vitória. Davi falou, não, já vencemos eles. Eles estão talvez até com menos homens. Vamos para cima deles de novo e vamos derrubar eles de novo. Vamos vencer essa batalha. Mas não, Davi, no versículo 14, ele vai consultar a Deus de novo, antes de ir para essa segunda batalha. Tem crente que é muito confiante, né? Ah, já derrubei uma vez, vou derrubar de novo. Já estou forte. Já estou bem. Mas Davi, o que Davi faz? Versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus. Ele disse, Deus não subirá atrás deles. Olha Deus falando diferente agora. Davi, você não vai atacar eles agora. Davi falou, espera aí, o Senhor mandou atacar, eu fui lá, ganhei, o Senhor foi comigo, nós vencemos, não pode ser a mesma coisa? Não subirá atrás deles. Ó Deus falando para Davi, o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Continuando a leitura aqui. Não subirá atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. Davi, dá a volta.
Não vai ser da mesma forma não, a vitória vai ser diferente. Vai ser algo mais grande. Vai ser diferente a vitória que eu vou te dar agora, Davi. E Davi está o quê? Ouvindo as instruções de Deus. Davi está ouvindo a palavra de Deus. Davi está ouvindo a orientação do Senhor. Como ele tem que agir, como que ele tem que se comportar. Talvez o seu exército falou, Davi, mas nós fomos lá, nós vencemos, vamos de novo. Não. Deus está falando para fazer algo diferente. Deus está falando para nós nos comportarmos de uma outra forma. Mas dessa forma que nós vamos nos comportar, a vitória é nossa. Nós vamos lá e a vitória vai ser... Mas Deus está falando para nós fazermos algo diferente. Diz assim no versículo 15. E há de ser que ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir os exércitos dos filisteus. Fica lá, as amoreiras, eu fico imaginando os pés de amora. Quem já viu um pé de amora aí? Quem já comeu amora aí? Eu falo assim, irmãos, porque o meu filho, ele foi comer amora depois de não sei quantos anos. Um dia nós estávamos andando eu estava indo para o litoral sul e parei na Imigrante e um pé de amora. Eu falei, você vai comer amora hoje. Peguei no pé lá a amora. E onde eu morava tinha 5 pés de amora. Muita amora, mas muita amora. Imagina os pés de amora ali e tal, e os exércitos de Davi ali aguardando as folhas, as árvores se balançar lá, porque ia ser um tipo de Deus marchando de encontro aos filisteus, e ia balançar a amoreira. E a Bíblia nos fala que Davi ficou ali esperando o momento e a hora certa de atacar. Ele não se precipitou, ele aguardou. Muitas das vezes nós temos que aguardar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Às vezes Deus fala para você, espera um pouco, eu vou fazer. E o que eu tenho que fazer? Esperar. Eu tenho que aguardar. Mas Senhor, o Senhor fez na outra época, o Senhor fez, foi rapidinho as coisas que você, mas agora eu quero que você espere. Eu quero que você aguarde. Eu quero que você tenha paciência, eu quero que você confie na minha palavra. Eu quero que você atenda a minha palavra, aquilo que eu estou falando. Fique atento, porque se você obedecer a minha palavra, obedecer o que eu estou te falando, você será vitorioso. Então assim, o Senhor fala para Davi, espera, a hora que você vê as amoreiras lá, balançando, as folhinhas balançando, você sai de encontro que a vitória é tua. Você acha que os filisteus estavam ali, o exército de Davi aqui, e está ali a situação, e o povo e o exército, vamos Davi, calma. Não é assim não, espera. Não, Davi, o momento é agora, o momento está favorável. Mas o sinal de Deus ainda não aconteceu. O que o Senhor falou para mim fazer ainda não é para fazer. Até que chega o momento em que o Senhor está marchando de encontro aos filisteus. Eu creio que a terra começou a tremer ali, e Davi falou, é agora. Agora nós vamos para cima dos filisteus, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos. É muito bom ter o Senhor conosco na peleja, né? É muito bom quando você tem a certeza de que Deus está contigo em uma peleja, em uma caminhada, em uma situação. Quando você tem a certeza que Deus está com você, tudo vai dar certo. Vai fazendo um negócio, clama a Deus, Senhor, eu estou para ir para uma reunião, senta do meu lado lá nessa reunião, porque eu preciso que o Senhor me oriente. Deus fala, eu vou sentar com você, eu vou falar no teu ouvido, se você obedecer, você vai prosperar. E a Bíblia nos fala que Davi obedece, né? E ao ser que ouvindo tu um ruído de armadura, que é versículo 15, pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído de diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão a Gezer. Amém, igreja? Se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a voz de Deus e obedecer, você não perde. Se você ouvir a voz do Senhor, você não perde. Só que, para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que estar sensível. Nós temos que nos desarmar. Hoje o crente anda mais armado
do que desarmado. Qualquer coisa que você fala já está armado, já fala um monte de coisa. E às vezes nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar uma intimidade com o Senhor. E essa intimidade a gente busca onde? Lendo a palavra do Senhor. Nós buscamos essa intimidade orando ao Senhor, apresentando as nossas causas ao Senhor, e Ele vem e fala: calma, filho, eu vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar, eu estarei do seu lado, eu vou te mostrar o caminho que você deve andar, como você deve seguir, eu estarei com você. Moisés ouviu a voz do Senhor e a água saiu da rocha, feriu, saiu. Mas na segunda vez, diante de uma situação muito nervoso, muito agitado, muito preocupado, o povo reclamando. É difícil você fazer uma coisa quando tem gente na tua orelha falando. Você fala: oh meu Deus, não dá nem para falar. E aí Deus falou com ele ali, mas você tem que ter o discernimento. Espera um pouquinho só, você pode falar um pouquinho mais baixo aí que eu quero ouvir a voz do Senhor. Aí ele foi e não falou com a rocha, ele bateu na rocha. Deus operou o milagre? Operou. Deus abençoou? Abençoou. Mas Deus falou: Moisés, por causa disso, Moisés, você só vai olhar a terra prometida e você não vai entrar. Você não vai entrar. Davi consulta a Deus, ouve a voz do Senhor, obedece à voz de Deus, e Deus lhe dá a primeira vitória. Depois, uma segunda situação, Davi de novo consulta a Deus, ouve a voz do Senhor, observa as palavras do Senhor, segue as ordenanças corretamente do Senhor, e Deus lhe dá a segunda vitória. E assim Deus está falando conosco nesta noite. A importância de nós ouvirmos a voz do Senhor, de nós obedecermos ao Senhor, de nós buscarmos uma comunhão com Deus. Eu sempre falo, irmãos, você quando quer falar com o Senhor, irmãos, entra no seu quarto, fala com Deus. Está no banheiro, fala com Deus. Ou pega uma cadeira dessa, coloca duas, uma de frente para a outra, senta e conversa com Deus. Se você tem fé, Deus vai falar com você. Deus, Ele vai falar ao teu coração. Mas quando nós buscamos isso, sempre quando nós estamos em uma situação difícil, aí nós buscamos o Senhor. Quando nós estamos enfermos, nós queremos falar com o Senhor. Mas tem hora que nós temos que ter uma intimidade com Deus. E nos dias de hoje, irmãos, é triste dizer, a igreja está esquecendo de ter uma intimidade com Deus, de falar com Deus, de testemunhar: ó, eu estava numa situação e Deus falou comigo, foi algo maravilhoso. E Deus, Ele está sempre falando com você, mas a nossa vida, eu falo porque a minha vida também é muito agitada, é muita coisa, todo o dia é corrido, e nós esquecemos que o Senhor, Ele fala. E Ele, no início, Ele falou: e será que se ouvires a voz do Senhor e obedecer, eu vou abençoar vocês. Está lá, fazendo uma aliança com o povo, ó, tem o caminho da maldição, tem o caminho da bênção, mas se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão seguir o caminho da bênção. Mas se vocês não ouvirem e forem desobedientes, vai acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. Mas a partir da hora que você escuta a voz do Senhor e obedece, não tem como dar errado, irmãos. Não tem como dar errado. Quando você obedece à voz do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para fazer quando nós obedecemos à voz do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem para a vida de cada um que aqui se encontra, quando nós obedecemos à voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é uma questão de intimidade e discernimento. Você precisa ter uma intimidade com Deus para conseguir discernir a voz do Senhor. Quando você tem intimidade com Deus, você consegue ouvir a voz do Senhor e ter o discernimento que esta é a voz de Deus. Hoje as pessoas escutam um monte de vozes, mas a Bíblia nos fala que o Senhor derramou sobre cada um de nós o seu Espírito Santo. Jesus falou para cada um de nós que aqui se encontra: eis que não vos deixarei sós, eu enviarei o Consolador para estar contigo todos os dias. Dá para você entender isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias. Se você quer ter uma conversa, logo as suas primeiras palavras, fala assim: eu quero falar com você, Espírito Santo.
Ele está contigo todos os dias. Jesus falou, não tem como deixar esse pessoal sozinho não. Se deixar sozinho vão se perder. Eu vou derramar o Consolador sobre a vida de todos. O Espírito Santo de Deus está na tua vida. Que você saia de hoje aqui, quando você for fazer a sua oração para dormir, irmãos, fala, Espírito Santo, encosta aqui. Eu quero falar contigo, eu quero orar. Eu quero descansar, porque amanhã será um novo dia e quero começar um novo dia com o Espírito Santo do meu lado. Jesus é maravilhoso, irmãos. Por isso que Ele não nos deixou sozinhos. Jesus ficou, Ele falou, agora eu vou embora, mas eu vou deixar. Vai vir o Consolador. Amém, irmãos? Talvez falando assim para você, falar, é mesmo, pastor. Tem hora que aquela vozinha fala no meu ouvido, para mim não fazer isso, não fazer aquilo. É o Espírito Santo de Deus. E quando essa vozinha começou a falar, pare e dê atenção a ela. Preste atenção, porque Deus está falando ao teu coração. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia, Jesus.